Um jogador da seleção brasileira, no auge da carreira, uma noite no Rio de Janeiro, e uma acusação simplesmente absurda, 60 caipirinhas em poucas horas. Mas o mais inacreditável não é o número, é o que aconteceu depois. Ele apareceu em público com uma nota do bar no bolso para provar que tudo isso era mentira. Para entender o tamanho dessa história, você precisa voltar para 2011. Naquela época, Fred era simplesmente o grande nome do Fluminense, artilheiro, líder, referência técnica. E o mais importante, ele estava de volta à seleção brasileira depois de quase 4 anos fora. Ou seja, qualquer coisa que ele fizesse fora de campo ganhava proporções gigantescas. Tudo começa em uma noite aparentemente normal, em um dos lugares mais clássicos do Rio, Ipanema. Fred e Rafael Moura estavam em um bar conhecido na Zona Sul, o Astor. Clima tranquilo, resenha, comida, bebida, até que a situação começa a sair do controle. Segundo relatos, um grupo de torcedores reconhece os jogadores, e a abordagem não foi nada amigável. A tensão aumenta e a noite que era para ser tranquila vira um problema. Os dois precisaram sair do local, e segundo eles, ainda foram perseguidos pelas ruas. Mas o que realmente transformou essa história em algo gigante veio depois. Começaram a circular rumores, e não eram rumores leves. A informação que chegou a se espalhar era absurda. Fred tinha bebido 60 caipirinhas naquela noite. 60, não é 6, não é 10, são 60. E aí você já imagina o que acontece. A imprensa começa a repercutir, torcedores começam a criticar e a imagem do jogador começa a ser colocada em dúvida. Afinal, como um atleta profissional convocado pela seleção poderia fazer isso? A partir daí, a história sai completamente do controle. Fred passa a ser visto como irresponsável, como alguém que não estaria levando a carreira a sério. Isso no momento crucial da trajetória dele. Ele estava voltando à seleção brasileira, tentando se firmar novamente, e de repente, estava no centro de uma polêmica gigantesca. E aqui tem um ponto importante. No futebol, às vezes, o julgamento vem antes da verdade. E foi aí que aconteceu uma das cenas mais inacreditáveis do futebol brasileiro. Fred decidiu responder, mas não com entrevista, não com desculpa, não com nota oficial. Ele apareceu com a conta do bar, sim, a nota fiscal, e publicou aquilo para todo mundo ver. Segundo o documento, não eram 60 caipirinhas, eram 28. E não só isso, a conta ainda mostrava comida, refrigerante, ou seja, era um consumo dividido, não algo absurdo individual. E mesmo assim, a história não acabou ali. Anos depois, o ex-jogador Tartar relembrou esse episódio e soltou uma frase que resume perfeitamente o clima da história. Ele disse que achava 28 um número baixo, e ainda completou, ele não estava sozinho no bar, o jogador sempre anda com mais um. Ou seja, até quem estava por perto tratou tudo com bom humor. Porque no fundo, essa história sempre teve um toque de exagero, de folclore, de coisa que cresce quando passa de pessoa para pessoa. No fim das contas, Fred seguiu jogando normalmente, continuou sendo importante no Fluminense, continuou sendo convocado e a carreira seguiu. Mas essa história ficou, porque ela mostra algo muito maior do que o futebol. Como uma narrativa pode ser criada, amplificada e quase se tornar verdade, mesmo sem prova nenhuma. E no meio disso tudo fica uma das imagens mais curiosas do esporte brasileiro. Um jogador profissional, em plena coletiva, tirando uma nota de barra do bolso para se defender. E agora eu quero saber de você. Você acredita que essa história foi exagerada ou que tem coisa aí que nunca foi totalmente explicada? Comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo e se você curte histórias curiosas do futebol, já se inscreve no Além das Quatro Linhas, porque a gente aqui sempre tenta ir além da mesa do bar, né? Tamo junto e até a próxima.